E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tô eu aqui hoje para pedir desculpas pela falta da publicação no final de semana, mas para quem acompanha a página sabe que eu expliquei o motivo de não ter lançado o vídeo, não ter soltado o vídeo para vocês, que foi por motivo de saúde, mas hoje finalmente eu consegui, tô aqui gravando, e de acordo com a nossa votação, o tema escolhido por vocês foi handmade versus importações ou burandos. Vou estar falando os prós e contras. Tudo, só lembrando, vai estar no meu ponto de vista. Então eu sei que vai ter gente que vai diferenciar esse ponto de vista, que vai estar aberta a discussão, mas vou falar num tópico geral, porque eu já fui muito adepta ao handmade e hoje eu trabalho muito mais com as burandos, tanto com Lolita quanto com Visual Kei, que são as modas que eu mais sigo no momento, tá? A principal diferença entre o handmade e as burandos ou as importações, mesmo sendo chinesas ou de qualquer outro país. A diferença básica entre as duas opções é que nas importações e nas burandos, eles têm um tempo muito maior de experiência em costuras diferenciadas, em criação de tecidos de qualidades diferentes, estampas diferentes. E com o nosso handmade, nós estamos muito fechados nesse mercado têxtil, nesse mercado de costura. Então agora é que muitas costureiras começaram a se adaptar, a tentar fazer algo diferente, mas são difíceis ainda. A gente consegue contar nos dedos das mãos quantas fazem, tanto na internet quanto na nossa cidade, nas cidades que tem ao redor. Por isso que, na maioria das vezes, quem opta pelo handmade acaba comprando roupas de costureiras de outros lugares da cidade do que vive. São poucos os que conseguem achar uma costureira boa, que faz o que é proposto, sem acabar deixando a roupa estranha ou a roupa mal costurada. Já com as importações e as burandos, é muito mais fácil, porque você tem as medidas, você tem os tamanhos e você já tem a peça pronta. Então você já sabe exatamente o que você quer, como você quer, e você já tem uma noção de como a peça já está ali no final, porque você já está vendo ela finalizada na sua frente. Então você consegue ter até um planejamento muito maior da sua utilização para ela. Seja combinando com o armário que você já tem, seja começando um armário do zero. E essa é a principal diferença delas, do handmade para as importações, para as burandos. De qualquer lugar que seja, não é só o Japão que tem burando. As burandos podem ser tanto chinesas, coreanas, tanto faz. Geralmente usam burando, a palavra burando para marcas que sejam destinadas à moda japonesa, não especificamente apenas às lojas do Japão, as lojas propriamente japonesas, tá certo? Primeiro, vamos abordar o handmade. Quais são os prós de você ter um handmade? Você tem exclusividade, você decide o que você quer, você decide como você quer. Se não gostou de um ou outro detalhe, você tem a capacidade de refazer. Você pode estar no pé da costureira para ela fazer bem feito. Caso não te agrade, você pode exigir o seu direito de refazer sem grandes dores de cabeça, porque afinal você pagou a profissional que vai estar fazendo para você. E você tem um item de exclusividade, então até alguém copiar aquela peça vai ser muito difícil, fora que não vai sair igual, porque não vai ser a mesma costureira que vai fazer, não vai ser o mesmo desenho que você fez. Então você tem esse a favor do seu handmade. Quais são os contras? Você pode se estressar muito fácil, você pode acabar não se agradando do resultado final, olhar o seu resultado, ver que não tem jeito de arrumar e ficar triste, porque foi um gasto de dinheiro, foi uma perda de tempo que acabou não resultando no que você queria. Outro contra, ele tem sim a chance de ficar mal feito. Não é todo mundo que consegue fazer um handmade, que consegue fazer uma customização, que vai ficar bem feito, que vai ficar bonito. Acontece sim de ficar feio, de não agradar, mas a gente acabar tendo que ficar com aquele produto por não ter como voltar atrás.
Já aconteceu comigo de ter peças de handmade muito boas e peças muito ruins. E se você tem um handmade, não quer dizer que ela vai sair mais barato que um item importado, que um item de brand, tá certo? Então não se iludam já achando isso. Ah, se é customização, se é handmade, automaticamente vai sair mais barato. De forma alguma. Por que que pode não sair mais barato, pode acabar saindo até mais caro? Às vezes você tem que arrumar, você pede para fazer numa costureira, a costureira quando te entrega, não entrega o item bem feito, e quando você recebe aquilo, você se chateia, você se estressa, você tem que achar uma segunda costureira para conseguir arrumar aquilo, porque se a primeira costureira não fez bem no primeiro trabalho, ela não vai fazer bem no segundo. Ela pode achar N motivos para te falar, para tentar te justificar que ela não fez bem feito. Então você acaba optando por achar uma segunda opção. Quem me conhece há tempos, quem é amigo meu há algum tempo, já viu um caso que eu tive assim, de uma encomenda que eu fiz. A encomenda chegou com remendos em lugares mal feitos, decote mal cortado, tecido mal costurado. E esse item, ele não tinha sido barato. Ele foi relativamente caro, até pelo tipo de tecido, pela costura que ele precisava ter, que era uma costura diferenciada. Então, quando chegou aqui, eu acabei me estressando demais, fiquei triste, tive que achar uma segunda costureira para arrumar, porque a primeira, como eu tinha comprado pela internet, ela acabou tentando encontrar muitas formas de tentar justificar o erro dela, quando não tinha justificativa, porque ela errou e pronto, não quis devolver valor, não quis consertar a peça, e se eu tivesse que mandar a peça para ela refazer ou para ela consertar, eu teria que pagar o frete de novo, eu teria que esperar toda a fila de encomendas terminar para depois a minha ser refeita. Então foi um serviço que realmente não me agradou. Eu fui atrás de uma segunda costureira, no final tive que pagar quase metade do valor inicial do vestido, da peça, para ela poder consertar alguns detalhes, porque se fosse para ela realmente consertar a peça, eu teria que pagar um valor de um vestido novo. Então foi um desperdício de dinheiro, porque somando todo o meu gasto, eu teria comprado itens importados sem problema nenhum. Teria pago o frete, teria comprado os itens e não teria me estressado tanto igual eu me estressei com esse caso à parte. Então, é basicamente esses os prós e contras. Não estou falando que eu não sou a favor de handmaids, porém, são cuidados que devem ser tomados. Não é todo handmade que vai sair barato e não é todo ele que vai sair bom, tá? Então, quando for procurar uma costureira, quando for procurar alguém que faça, tenha isso em mente. Você está jogando na sorte, porque muitas vezes você tem uma recomendação, os outros clientes gostaram, mas não quer dizer especificamente que o seu vai ficar bom, que o seu vai ser bem feito, bem tratado. Falando sobre as importações e as brands. Os prós. Quando você vai comprar, você já tem uma noção real de como a peça é, de como a peça provavelmente ficará no seu corpo, de com que ela combina com seu armário, com que ela deixa de combinar. Você escolhendo a peça, muitas vezes já acaba montando o outfit na sua mente, montando a peça junto com seu armário e até já escolhendo peças futuras que você acha que ficarão boas com essa peça específica que você está escolhendo. Ela, muitas vezes, sai mais barata que um handmade. Ela, embora ela não seja exclusiva igual um handmade seria, ela é uma peça muito mais específica e às vezes até rara de ser encontrada, porque muitas vezes que você comprou essa peça, provavelmente só mais uma ou duas pessoas no país estarão comprando a mesma peça que você. É mais provável que pessoas de outros países comprem, que apareçam com essas mesmas peças, do que alguém do seu país, do que alguém da sua cidade. Porque também tem uma rotação de peças muito grande. Então, muitas vezes, a cada 2 ou 3 meses, muitas marcas, elas renovam
as peças delas, as antigas vão parando de ser fabricadas para dar lugar às novas. Então, acaba sendo um item raro. Às vezes você ter uma ou outra peça, seja de marca exclusiva ou seja de lojas mais abrangentes. Qual a vantagem de se ter burando? Você tem peças de qualidade maior, sim, porque só quem acaba vendo uma burando e um handmade percebe a diferença que é as duas peças. Você paga mais caro, porém não é uma perda de dinheiro, porque um item de burando, quando ele sai da loja, ele começa a se valorizar, porque em pouco tempo aquela peça vai sumir da loja, mas não quer dizer que o desejo das pessoas vai diminuir. Então, tem peças, por exemplo, de Lolita, que quando elas lançaram, você conseguia comprar elas com 300, 400 reais. Porém, a valorização delas foi tanta que você não compra por menos de 1.600. Tem gente que paga? Sim, tem gente que paga. Da mesma forma que tem gente que não paga. Isso vai muito de gosto e vai muito de cada um. Mas você tem uma margem de lucro muito maior do que você tendo um item de handmade. Porque geralmente o handmade, ele acaba perdendo o valor dele depois que ele sai, depois que ele é usado. A brand não. Ela aumenta o valor dela de uso, ela aumenta o valor dela de venda, mas não é uma perda. Na verdade, ela acaba sendo até um investimento. As brands nem sempre vão sair bem costuradas. Já ouvi casos de meninas que foram lavar roupas de brand e acabou que a estampa se desmanchou, que a estampa manchou o vestido. Acontece. Só porque pagou caro não quer dizer que vai ser perfeito. Porém, em 90% dos casos, sim, você vai ter uma qualidade superior na peça que você está pagando. Agora, os contras de importação e de brands. Você tem que esperar um tempo até a sua peça chegar. Normalmente, do país de compra até o Brasil é muito rápido, porém, para a alfândega liberar é cerca de um mês e meio. Eu já tive peças que ficaram 2, 3 meses esperando a alfândega poder me liberar esse item. E muitas vezes a gente ainda tem que acarretar com uma tributação. E essas tributações, elas têm um valor relativamente alto. Então, teve casos meus que eu paguei itens de 20 dólares ou itens de 10 dólares e a taxação para mim veio quase em 100 reais. Eu tive que pagar praticamente 2 produtos novos para a alfândega poder liberar o meu produto. E nosso serviço de correio não é dos melhores. Se eu não me engano, nós só perdemos para a Itália na questão de pior serviço de correios. E é um risco, porque agora começou uma onda de assaltos aos correios, os carros estão sendo arrombados em várias cidades, estão levando toda a carga, então é um risco de perda que você está tendo, é um risco de perder dinheiro no final da história. Infelizmente acontece. Teve casos de meninas que perderam itens de brand desse jeito, que o carro foi assaltado ou que o item foi perdido no meio do caminho. Então esse é um dos riscos. Outro risco é a questão do valor do dólar. Então hoje você faz a cotação do seu item, ele está um valor, e na hora que você fecha a compra, o item já está num valor bem acima do que você fez a cotação inicial. Outro contra, você não consegue fazer a sua compra independente se você não tiver um cartão internacional e não tiver uma conta própria, uma conta corrente. Eu não sei se conta poupança faz compra, mas se não me engano é só a corrente. Caso você queira algo importado e não tenha esses itens, você vai depender de um shopping service nacional. Então você vai pagar mais ainda. Você vai pagar o seu item, um shopping service internacional, dependendo de onde o produto venha, mais o shopping service nacional. Então o seu item acaba ficando bem mais caro, porque nossos shopping services que funcionam no Brasil,
eles cobram cerca de 25 a 40% do valor final da compra. Então, é um valor alto, se comparado principalmente ao Shopping Service Internacional, que cobra de 5 a 10% em cima do valor do item, em cima do valor de compra. Então, são esses os contras de ter uma Burando. Eu, particularmente, depois que eu passei a comprar brands, eu apoio muito mais as compras internacionais, embora tenha o tempo de espera, embora tenha o gasto a mais, vale mais a pena, lembrando que isso é minha visão. E dá para importar sim, se você tiver um planejamento financeiro, se você tiver um planejamento de como gastar, de quais itens você quer comprar, e não ter pressa, porque ninguém faz um armário legal, ninguém faz um outfit bonito da noite pro dia. Então sempre tem que esperar, tem que ter um pouquinho de paciência para conseguir fazer algo legal. O planejamento financeiro eu posso estar fazendo depois, um outro vídeo falando sobre isso, como fazer esse planejamento para você poder gastar o seu dinheiro, para você poder comprar os seus itens. Uma observação que eu acho importante fazer. Eu acompanho muitos estilos, muitos grupos de vários estilos, e acontece muito, principalmente entre um público mais jovem e o pessoal mais antigo, que quando optam por comprar itens de brand, itens importados e começam a largar o handmade de lado, começam a deixar de apoiar os itens handmade, os itens de customização, acabam falando que essa pessoa em questão é mimada, é riquinha, é elitista, é filhinha de mamãe, filhinha de papai. Gente, não é por aí, tá? É importante não pensar que só porque alguém que está trabalhando, que quer gastar o dinheiro dela com itens importados, que ela vai ser uma elitista. De forma alguma. Ela gosta mais de itens importados, então ela vai gastar o dinheiro dela, do trabalho dela, com os itens importados que ela quer. Independente do que você ache, que você fale que é porque está comprando de fora, é elitista, não é por aí. Então, você não é melhor do que ela por você optar pelo handmade, e ela não é melhor do que você por ela optar por uma brand, por uma importação. Então, vocês têm que ter isso em mente, de que ninguém é melhor do que ninguém. Tudo são apenas opções, opções de compra, opções de gasto. Cada um tem a sua, assim como cada um tem a sua vida. Então, é importante respeitar. Se você não gosta, beleza, você não tem que gostar, mas respeitar é importante. Da mesma forma que você não vê alguém que compra brand, alguém que opta por comprar brands, xingando quem faz handmade, quem opta por customizações, vocês que são adeptos a customizações por N motivos, também não tem que chegar xingando quem opta por importações. Eles não estão te excluindo da vida deles, eles não estão brigando com você, eles não estão falando nada pra você por causa disso, por eles optarem gastar o dinheiro deles comprando coisas de fora, tá certo? Eu achei importante ressaltar isso porque eu já passei por isso, eu já estive dos dois lados da moeda. Quando eu era iniciante, que eu via as meninas do Lolita principalmente optarem por brands, eu tinha essa ideia de elitismo delas. Depois eu vi que não era bem assim. Eu comecei a comprar brands, comecei a gastar com brands, não tenho vergonha de falar, não tenho vergonha de assumir que pago 300, 400 reais em um casaco, 600 reais em um vestido. Pago sim, porque é o meu trabalho, é o meu dinheiro, é a minha opção. Mas também não quer dizer que tenha que chegar alguém e me xingar por causa disso. Porque não estou usando o dinheiro de ninguém. Não estou tirando a oportunidade de ninguém de trabalhar e conseguir os seus itens de brand. Tá certo? Então lembre-se disso. Não humilhe ninguém pela opção que ela faz de como gastar o dinheiro dela. É o item dela, é o trabalho dela. Então, respeitem um ao outro, independente de suas decisões, tá certo? Então, pessoal, é isso por hoje. Se eu acabei esquecendo alguma coisa, podem deixar a sua pergunta, eu terei prazer em responder.
Não esqueçam de dar joinha no vídeo, se inscrevam no canal, façam a sua pergunta lá embaixo ou no Ask. Os links estarão na nossa descrição do vídeo. Não esqueçam de curtir e acompanhar também a Akai House, nossa parceira aqui no YouTube. Curtam a nossa page e não esqueçam de votar em qual assunto que vocês querem ver no próximo vídeo lá na nossa page. O post, ele tá fixado no topo para vocês não se perderem. Então só dá um joinha no tema que vocês quiserem e o próximo vídeo, no final de semana, vai ser se referindo sobre o que vocês pediram, sobre o que votou mais. Se acontecer de ter um empate de temas, eu faço, ou eu vejo se tem como fazer os dois temas ao mesmo tempo, ver se dá para lançar 2 vídeos juntos, ou se eu mesma faço o desempate, eu com a equipe da J-Style DF, nós fazemos o desempate para ver qual item vai ser feito, vai ser upado o vídeo primeiro, antes do outro, tá certo? Então, nos acompanhem, obrigado àqueles que já estão se inscrevendo. E mais uma coisa, a J-Style DF está querendo fazer um sorteio de um item de brand. Nós estamos com um item da Sexpot Revenge para fazer esse sorteio, porém, nós queremos lançar esse sorteio quando a nossa página tiver com 500 inscritos e o nosso canal aqui no YouTube estiver com quase 50 inscritos pelo menos, tá certo? Então, nós nos vemos no final de semana e até mais. Ele sempre, inicialmente, pelo menos na moda Lolita, ele era... Não.